Essa é a live Vitamina D 38 e vamos falar sobre o poder do comprometimento. Nessa conversa, vamos ver como se comprometer ao menos um pouquinho com as coisas traz um grande resultado e o porquê de estar cada vez mais difícil mostrar comprometimento atualmente. Eu sou Diogo Moreira, especialista em comportamento. Toda quarta-feira a gente faz essa live aqui, troca uma ideia. E vamos lá, eu, minha água, meu café. A gente vai dividir essa conversa em 4 pontos, para ficar mais fácil entender, ponto a ponto, a questão do comprometimento. E por que é tão importante se comprometer, por que é tão difícil atualmente se comprometer, e como se comprometer traz grandes resultados. E aí o primeiro ponto é o que está por trás do sucesso. Tem uma imagem que roda na internet há alguns anos já, e a primeira vez que eu vi essa imagem, ela causou um impacto. É a imagem dos pés de uma bailarina. E o pé direito dela está numa sapatilha de cetim, bonito naquela posição que fica na ponta dos dedos, e o pé esquerdo está sem a sapatilha, está todo machucado. E aí está o que está por trás do sucesso. Por trás de toda a carreira de sucesso está uma vida de esforço e principalmente comprometimento. Comprometimento com aquela carreira, com se dedicar àquela situação, em absorver aqueles machucados, absorver aquelas lesões para atingir um alto patamar. Não existe alto nível sem algum desequilíbrio. Não existe grandes conquistas sem um esforço por trás daquilo. Então, por trás de todo sucesso, está sim a necessidade do compromisso. Eu sempre cito a história do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, aos 12 anos, 11 anos, ele se mudou da Ilha da Madeira para Lisboa, para morar sozinho. Ele passava frio, ele chorava toda noite. Ele abandonou a família lá na ilha pequenininha na Madeira, mas desde aquela idade ele dizia que seria o melhor do mundo. E mesmo quando todos riam, ele dizia que seria o melhor do mundo. E aí era impressionante como ele se dedicava a treinar mais que os outros. Ele começava a treinar antes e só parava de treinar depois. Até que chegou a ser 5 vezes o melhor do mundo. Então é muito fácil você olhar para o outro, ver o sucesso e não entender que ali tem um alto grau de comprometimento. Kobe Bryant no basquete, mesma situação. Se dedicava a treinar muito mais que os outros. A mentalidade Mamba, a mentalidade do Kobe Bryant, fala sobre isso, fala sobre como ele fez um cálculo de horas que teria que treinar mais para poder ter muito mais sucesso que os demais. E aí, quando ele decidiu aquilo, ele se entregou àquela situação de forma que nada o fizesse parar, nada o fizesse desistir. Ele se comprometeu com aquilo, era o que ele desejava de verdade. E ali ele foi e seguiu, e seguiu, e seguiu, e conseguiu alto grau de sucesso na carreira. Conseguiu ser equiparado aos melhores, a Michael Jordan, a LeBron James, a Shaquille O'Neal, tudo isso com o poder do comprometimento. Já vai deixando o like aí, se esse assunto te interessa. Já vai deixando o curtir, já vai ajudando aí a visibilidade que esses aplicativos usam, os algoritmos, para entender se você está gostando ou não do assunto. Então já solta o like e dá confiança. E aí o que acontece no segundo ponto? O não comprometimento atual. Como a cultura atual, o que é incentivado é o não comprometimento. É fazer o mínimo necessário, nem um filigrama a mais além do que é pedido. E isso se reflete não apenas na vida profissional. As pessoas se recusam a comprometer com outras pessoas. Os filhos viraram pets, os pets viraram plantas. Nada que demande esforço e compromisso está sendo abraçado mais, está sendo tudo jogado para longe. E aí a gente encontra a geração com mais liberdade que existe de todos os tempos, com mais tecnologia, com mais opções e com mais dúvidas existenciais, com mais
dúvidas sobre a carreira, com mais crises de ansiedade, com mais depressão, com mais transtorno. Tudo isso por quê? Porque falta um comprometimento. Falta a ideia de se esforçar em prol de algo que você realmente deseja. Isso não é incentivado mais agora. Quando você se dedica um pouco mais no trabalho para receber uma promoção, aquilo é taxado de puxa-saquismo. O pior, dizem para você que não, você não deve fazer isso, porque senão isso vai lhe causar estresse. Mas não fazer está causando estresse. Não ter um objetivo, não ter um desejo, não ter algo que faça você arder por dentro e dizer, eu vou em busca disso. Isso causa estresse, isso causa uma sensação de vazio. Por que que atualmente os jovens estão cada vez mais indo em busca do ateísmo? Por que que cada vez menos jovens se dedicam a uma igreja, se dedicam a um relacionamento com Deus? E agora eu não vou nem falar com um cristão, eu vou falar com qualquer religião. Cada vez mais temos menos jovens dedicados a um relacionamento com Deus. Porque se relacionar com Deus exige um compromisso, exige seguir uma regra, exige seguir uma linha de conduta. E tudo que exige compromisso é rechaçado, é jogado para longe. O que se fala é que não se deve viver a vida à revelia. O que vamos fazer hoje? Cada dia se descobre, cada dia se pensa, então você acorda e você não sabe o que vai fazer naquele dia. E aí você acorda e vai passando o dia e você não faz nada. Você não faz nada de manhã, não faz nada à tarde, não faz nada à noite. Quando chega a hora de dormir, você está sem sono, pois não se esforçou, não cansou o corpo, não cansou a mente. E está com aquela sensação de improdutividade, aquela sensação ruim de só estou fazendo peso no mundo, não estou fazendo nada de útil. E essa sensação traz um vazio, traz um desconforto. Essa sensação, ela traz algo ruim. Ela traz ansiedade. Essa sensação, ela traz um processo depressivo. Porque o ser humano ele foi feito para ser útil, para se mexer. Essa sensação, junto com as redes sociais, junto com tudo que aparece para você na tela do celular, ela também traz outro sentimento. E esse é o terceiro ponto. O sentimento que para o outro é fácil. Quem vê o resultado do outro desconsidera muitas vezes todo o esforço demandado para chegar até ali. Quem vê aquela casa bacana que o outro comprou desconsidera os anos de trabalho para adquirir aquele bem, os anos de financiamento. Quem vê o sucesso do outro, assim como na imagem que está na internet da bailarina com os dois pés, um na sapatilha de cetim e o outro todo machucado, desconsidera aquele pé esquerdo machucado. Mas por trás de todo o sucesso, de toda a grande habilidade, está um pé esquerdo machucado. Está um pé esquerdo que mostra todo o esforço. Porque sorte e jeito, como diz Leandro Carnal, é a desculpa de todo vagabundo para desmerecer o esforço do outro. Ah, mas você fala bem. Mas o quão difícil foi chegar a falar bem? Quantas vezes foi preciso falar mal para chegar a falar minimamente bem? A falar minimamente pausado para que você entenda. Ah, mas você tem conhecimento sobre esse assunto. Mas quantos livros foram lidos? Quantos seminários foram assistidos? Quantos treinamentos foram feitos? Quanta dedicação foi imprimida para chegar a entender sobre o assunto? Ah, mas o Neymar tem um dom de jogar bola. Mas ele abdicou da adolescência para poder virar o profissional que é hoje. Então, sorte e jeito é só uma desculpa para não fazer. Ah, eu não levo jeito. Ninguém leva jeito. Ninguém merece. Tem que ser conquistado. E a única forma de conquistar é trabalho, esforço, comprometimento, constância.
Não adianta, não tem outro jeito. O esforço, o trabalho é o único, são o caminho para o sucesso, são o caminho para conquistar algo, alinhado ao comprometimento, a se manter naquilo. De nada adianta você trocar de profissão a cada 6 meses. Você não vai ter sucesso em nada. E você não vai encontrar nenhuma situação onde seja perfeito. E aí é onde está o que eu mais entendo como prejudicial na geração atual. A busca pela perfeição impossível. A perfeição não virá. E eu vou além. A perfeição é chata. A perfeição não tem graça. O que não demanda esforço não tem graça. O que não demanda alguma dedicação não tem graça. Não gera tesão. E aí, nessa busca pela perfeição, atualmente se troca de profissão a cada 6 meses, se troca de relacionamento a cada 3 meses, e assim vai diminuindo. E a cada coisinha ruim que aparece, isso aqui já não serve. Porque se vê no Instagram a perfeição do casal Rodrigão e Adriana, a perfeição do Ícaro de Carvalho e Ana Sense, a perfeição do Ítalo e Samia Marcilli. Mas a vida não é perfeita. E o que aparece aqui na internet é só uma pequena janela da realidade. E você já passou em casa do interior e fica aquela janela aberta? Na janela sempre fica aquela parte mais arrumada, então fica aquele quadro bonito, fica antes, alguns anos atrás, as pessoas tinham um bar em casa, então fica aquela mesinha do bar, com as bebidas todas fechadinhas, bonitas, taças arrumadas. Na janela, que quem passa na rua vê, sempre vai estar um recorte arrumado da vida da outra pessoa. Mas a vida não é assim. A vida tem o quarto da bagunça lá atrás. E só quem vê é quem tem muita intimidade com o morador daquela casa. Só quem vê é quem consegue circular a casa toda sem precisar de um guia. Então, toda a casa, a janela vai ter o recorte bonito, mas vai ter o quartinho da bagunça. E quem mais conhece o quarto da bagunça é quem mora naquela casa. Então, se a sua vida não está perfeita, como a do personagem que você gosta na internet, que você segue no Instagram, é porque o quarto da bagunça dele, só ele se modifica. E você conhece o seu. É preciso abraçar a ideia de que a vida é imperfeita. A vida tem percalços. Mas ultrapassar esses percalços, isso apenas com compromisso se ultrapassa eles, é que vai trazer algo que realmente vale a pena. E para concluir, o quarto ponto é exatamente esse. Que o comprometimento é o caminho para que a vida tenha algum sentido. Para que essa sensação de vazio suma. Para que você acorde e saiba o que tem que fazer durante o dia. Porque você tem algum lugar onde quer chegar. Você tem algum relacionamento que quer manter. Você tem algo para construir. E aí não vai ser um machucado que vai te fazer parar. Você vai continuar. Porque você vai estar comprometido com algo ou alguém. E acaba com essa história que as pessoas dizem que não vale a pena se comprometer com alguém. Vale a pena sim. E para com isso de já entrar em relacionamento se preparando para o fim, porque todo relacionamento acaba. As pessoas do passado, elas muitas vezes seguiam as profissões dos pais. Então, se o pai era dentista, o filho era dentista também. Se o pai era advogado, o filho virava advogado. Se o pai era comerciante, o filho virava comerciante. E isso facilitava muito a vida dos filhos, porque ele já tinha uma ideia de qual caminho ele seguiria. Já tinha um processo a seguir. E não ficava um questionamento de oh meu Deus, será que isso é a melhor coisa para mim? Porque toda vez que o ser humano se depara com várias opções, ele se atrapalha, ele tem dificuldade em escolher. Tem uma técnica de venda
Eu já vendi perfumes. Eu já vendi perfumes naquela empresa que todo mundo já viu uma apresentação. Que todo mundo que entra vai ficar rico em 3 meses. E não é bem assim, né? Você sabe qual é a empresa. Se tu sabe qual é a empresa, coloca no comentário aí qual é a empresa. Então eu já vendi perfume naquela empresa e tinha uma técnica de venda que era exatamente você trocar uma ideia antes com a pessoa para saber mais ou menos o estilo de vida daquela pessoa e apresentar no máximo 3 perfumes a ela. No máximo 3, o ideal era 2. Por quê? Porque toda vez que você apresentava mais de 3 opções, a chance de não sair venda aumentava muito. Porque o ser humano ele tem a dificuldade de deixar coisas para lá, de escolher quando tem muitas opções. Então, quando tinha 2 e ele escolhia um, eles só deixavam para lá. A chance daquele outro ser melhor era mínima. Quando tinha 10 e ele tinha que escolher um, ele tinha que deixar 9 para lá. Ele acabava não decidindo. Quando tinha 2, era fácil às vezes ele levar os 2. Ele dizia, gostei dos 2, vou levar os 2 e pronto. Show! Era tudo que a gente queria. Quando tinha 10, ele não levava nenhum. Aí deixa eu te fazer uma associação aqui. Onde é que você tem diversas opções? O que é que trabalha ali oferecendo diversas opções hoje em dia, por exemplo? O Tinder, aplicativo de encontro. Você vê lá um monte de opções. E aí você não escolhe ninguém. E aí, enquanto você está com uma pessoa, você está sempre pensando que, caramba, eu estou abrindo mão de tantas outras, porque te convenceram que o que vale a pena é esse lance de liberdade, de ter tudo ao mesmo tempo. Então, experimentar tudo. Não, não é bom experimentar tudo. Não é bom. Na verdade, vale muito mais a pena escolher um e se dedicar e deixar aquilo tão bom que fique próximo à perfeição. Mas perfeito não, porque perfeito, como a gente já falou, é chato. A perfeição é chata. E o único caminho para isso é o comprometimento, o compromisso. Beleza? Esse foi o papo de hoje na Live Vitamina D. Te agradeço por ficar até aqui. Te peço que compartilhe com alguém esse vídeo e te peço mais. Se você está me vendo no Instagram, segue o canal, segue o perfil. E se você está me vendo no YouTube, se inscreve no canal, ajuda a gente nessa fase de crescimento. E lembrando que toda quarta-feira, Live Vitamina D, toda quarta-feira essa troca de ideias aqui. E eu te espero na próxima quarta-feira. É isso. Valeu!